Boa tarde, pessoal do Mande Bem Neném. Hoje a gente vai ter uma aula sobre proporcionalidade, que é um assunto muito importante. Vocês usam, na verdade, no dia de vocês toda hora, mas ninguém se dá conta disso, né? Eu vou começar falando sobre os nomes, né? Que nome a gente dá, por exemplo, fração. O que seria uma fração? Fração é uma divisão. Então, 2/5, por exemplo, é uma fração. Nessa fração, o 2 se chama numerador e o 5, denominador. Então, primeiro eu vou apresentar os termos dessa proporcionalidade, mas para apresentar não se preocupem em decorar nomes. Será que vão perguntar o que é razão? Não, vocês vão ter que utilizar a razão. Só que para isso é importante a gente fazer a introdução. Bom, primeiro, grandeza. O que é grandeza? Grandeza é uma coisa que pode ser contada ou medida. O que pode ser contado? Tudo. Quantidade de cadeiras, por exemplo, nessa sala que eu estou, pode ser contada. Então, quantidade de mesas é uma grandeza. A minha idade é uma grandeza. Por quê? Porque eu posso contar. O que eu posso medir? Minha altura. Posso medir a distância daqui ao shopping Interlagos, por exemplo, que eu estou aqui perto. Enfim, grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Quando eu tenho uma grandeza, eu posso fazer uma comparação. Posso comparar uma grandeza com outra grandeza. Quando eu faço essa comparação, eu tenho uma razão. Então, a razão nada mais é do que a comparação entre duas grandezas. Então, por exemplo, aqui que eu apaguei o 2, se eu colocar 2/5, ok, é uma razão. Por quê? Porque eu estou comparando duas grandezas. Nesse caso, eu estou fazendo genérico, 2 e 5 não estão representando nada. Mas eu posso colocar um caso concreto. Por exemplo, se eu falar em jogos da Copa do Mundo. Se eu tivesse um total de 5 jogos, então aqui embaixo eu falaria que é o total de jogos. E desse total de jogos, vamos supor que o Brasil venceu 2. Então, eu estou comparando duas grandezas, nesse caso, jogos. Jogos vencidos com o total. Isso aqui é uma razão, 2/5. Na razão, o que é importante? A ordem. Quando eu falo que eu estou comparando a razão entre a quantidade de jogos vencidos e o total, sempre nessa ordem. A partir do momento que eu inverto, né, se eu inverter o número de cima com o número de baixo, eu estou invertendo essa razão. Eu estou comparando agora o total de jogos com o total de jogos que o Brasil venceu. Certo? Então, razão é comparar duas grandezas. Por exemplo, A e B. Só para generalizar, A e B representando quaisquer números. A sobre B. Isso é uma razão. Estou comparando o A com o B, só tomando sempre muito cuidado que o B tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque não faz sentido eu dividir alguma coisa por 0. A partir do momento que eu falo que eu quero dividir, eu preciso ter alguém para dividir. Não adianta eu ter 100 balas e não ter amigos para dividir essas balas. Acaba não fazendo sentido dividir alguma coisa por 0. Então, sempre muito cuidado, nenhuma fração, o denominador pode ser 0. E na razão, como é uma fração, uma divisão, não posso ter esse numerinho aqui de baixo igual a 0. Posso escrever também a razão de uma outra maneira. A, 2 pontinhos, B. Na verdade, esses 2 pontinhos são o símbolo da divisão. Então, A dividido por B. Também estou comparando duas grandezas, grandeza A e grandeza B, aqui também. B diferente de 0, porque não existe divisão por 0. Eu costumo brincar com os meus alunos sobre essa ordem aqui, que é a seguinte. Eu vou ler o exemplo para vocês, que aí fica mais claro. Na Copa de 1994, de 7 jogos disputados, a seleção venceu 5 e empatou 2. Então, eu tenho duas informações. Que a seleção venceu 5 jogos e empatou 2 jogos, de um total de 7. Isso foi dado no enunciado. Quando ele fala a razão entre o número de empates e o número de vitórias, ele quer exatamente nessa ordem. A razão entre o número de empates e o número de vitórias. Ou seja, quem veio primeiro na frase, vem em cima na fração.
quem veio depois na frase fica embaixo na fração. E aí eu faço a brincadeira, talvez alguns não concordem, mas muitos tenho certeza que vão concordar, que é o seguinte: quando a gente é menor e vai viajar com os amigos, dorme todo mundo no mesmo quarto, aquela bagunça, e o que acontece? Às vezes a gente entra no quarto e todo mundo quer escolher a cama. Normalmente, as crianças preferem dormir em cima. Quem chega primeiro, escolhe a cama de cima. Quem chega depois, escolhe a cama de baixo. Que é a mesma coisa que acontece na razão. Então, quando eu falo a razão entre o número de empates e o número de vitórias, o empate chegou na frente, por isso ele fica em cima. E o número de vitórias chegou depois, por isso ele fica embaixo. Só fazendo uma comparação, alguns acabam guardando por causa disso, outros não, né? Espero que ajude bastante gente. Enfim, nesse caso, como eu tenho o número de empates 2 e o número de vitórias 5. Então aí, a razão entre o número de empates e o número de vitórias, 2/5. Posso fazer outra pergunta? Qual a razão entre o número de vitórias e o número de jogos disputados? Número de vitórias, 5, que foi quem apareceu primeiro, e o número de jogos disputados, o total, número de jogos disputados, o total, 7. Então, é uma razão. Estou comparando aí duas grandezas, 5 para 7. Poderia ainda explorar um pouco mais isso daqui, perguntar de repente, qual a razão entre o número de empates e o número de vitórias. Então, de novo, o número de empates na frente, fica em cima na fração, e o número de vitórias, chegou depois, fica embaixo na fração. Então, 2/5. Né? E aí não faz nenhum sentido a gente inverter. A partir do momento que eu respondo aqui 5 sobre 2, eu estou dizendo que foram 5 empates e 2 vitórias. Tá? Então, a ordem na razão é muito importante. Para usar de exemplo uma questão já do Enem, só com esse pouquinho que eu expliquei aqui, já tem uma questão do Enem do ano passado que explora essa ideia de razão. Vou ler o enunciado para vocês. Sempre muito importante, quando vocês forem lendo o enunciado, vocês vão grifando. Levem um marca-texto para a prova, grifa o que tem de importante, porque os enunciados do Enem são muito longos e muitas vezes tem coisas desnecessárias no enunciado, né, que precisam ser ditas para informar, mas elas não são úteis na resolução do exercício. E matemática não adianta, a gente precisa de número. Então, leiam o enunciado e grifem o que for importante. Isso fica mais fácil, depois que vocês lerem a pergunta, de voltar e tirar o que é importante realmente, né? Então, vamos lá. No Monte de Cerro Armazones, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre. O telescópio europeu extremamente grande, EELT. O EELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro. Para a leitura, já tem uma informação importante que é o quê? O diâmetro, 42 metros. O maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Outra informação importante numérica, que o diâmetro do olho humano, 2,1 centímetros. Pergunta, qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Pronto. Qual a razão entre quem chegou primeiro, o diâmetro do olho humano? Volta para o texto. Quem é o diâmetro do olho humano? 2,1 centímetros. Então, como ele veio primeiro, ele aparece em cima na fração. E o diâmetro do espelho primário. Quem é o diâmetro do espelho primário? 42 metros. Aqui tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Estamos comparando duas grandezas, diâmetros, só que eu tenho uma unidade em centímetro e a outra unidade em metros. Não faz sentido eu fazer qualquer operação com unidades diferentes. Eu não consigo comparar, né, unidades diferentes. O que é importante? Olhar para as alternativas. As alternativas não têm unidade, né? Ou seja, eu preciso escolher uma unidade para as duas, né, para eu me basear. Aqui eu tenho centímetro e eu tenho metro. Tanto faz. Primeiro, vocês podem multiplicar aqui por 10. Para quê? Para eliminar a vírgula, né? Tenho certeza que muitos de vocês não gostam de trabalhar com número decimal. Então, multiplica por 10. 2,1 vezes 10, 21. E aqui eu teria 420 metros. Sempre multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número para manter a igualdade, né?
multiplicando por 10 aqui, multiplicando por 10 aqui, eu não altero o resultado. Bom, continuo ainda com um problema, centímetros e metros. Preciso escolher uma unidade. Qual? Tanto faz. Vamos fazer com a de baixo? Pensar em transformar aí o metro em centímetro. Vocês devem saber, a cada 1 metro, a gente tem 100 centímetros. Então, em 420 metros, eu vou ter aqui 42.000 centímetros. O de cima, como já está em centímetro, permanece. Pronto. Feitas as transformações, e não tem essa alternativa, e agora que eu faço, errei? Não. Se vocês perceberem, todas as alternativas começam com 1, 2 pontinhos, alguma coisa. Então, na verdade, a gente precisa decidir quem é esse alguma coisa. O 1 veio daqui. Simples. Como eu chego de 21 em 1? Dividindo 21 por ele mesmo. Divido aqui por 21, chego em 1. Como eu dividi o numerador, o número de cima, por 21, tenho que fazer a mesma coisa com o número de baixo. Dividir por 21. 42.000 dividido por 21. Não sei se alguém tem dúvida nessa conta, vou fazer aqui rapidinho. Ó, 42 é o dobro de 21. Então, cabe 2 vezes, não vai sobrar nada. Tenho ainda 3 zeros, né? Então, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 1 sobre 2.000, que na resposta tá 1, 2 pontinhos. 2.000, que é a alternativa E. Então, essa é a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, que era a pergunta, e o diâmetro do espelho. Como que eu posso explorar um pouco isso daqui? O que seria esse 1, 2 pontinhos? A cada 1 centímetro do diâmetro do olho humano, que era o primeiro, que era esse aqui de cima, a gente tem 2.000 centímetros do diâmetro do espelho. Então, estou comparando duas grandezas, nesse caso, diâmetro do olho e diâmetro do espelho. Vamos lá. Continuando ainda falando sobre razão, a gente tem aí a proporção, que na verdade era até o título da aula, proporcionalidade. O que acontece com a proporcionalidade? Eu posso explorar um pouco mais, eu não fico presa a só uma fração. Na proporção, eu tenho 2 frações. Eu comparo, na verdade, aí, seriam 4 grandezas, né? Comparo 2 a 2 por meio de uma fração. Se eu disser que eu tenho 4 números em proporção, se eu disser a ordem A, B, C, D. Então, por exemplo, eu tenho esses 4 números, A, B, C, D, que nessa ordem formam uma proporção. Então, eu tenho aqui, ó, o A comparando com o B e o C comparando com o D. Sempre tomando cuidado, diferente de 0 e diferente de 0. Se eu digo que esses números são proporcionais, eu tenho aqui uma igualdade. Então, na verdade, o que é a proporção? Estou comparando aqui 2 razões. A com B, C com D. Isso daqui tem muitas propriedades, eu vou falar ainda ao longo da aula. Vamos devagar. Tem uma maneira de ler isso aqui, que é A está para B, assim como C está para D. Ah, o que é isso? O A é proporcional ao B, da mesma maneira que o C é proporcional a D. Com letra fica meio estranho, eu sei. Vamos colocar uns numerinhos aí de exemplos. Vou colocar números diferentes do que vocês têm aí na tela, né, para variar. Por exemplo, se eu colocar uma fração 2/5, eu consigo achar uma fração que é igual a ela. Como? Por exemplo, dobrando o 2. O dobro de 2, 4. O dobro de 5, 10. Essas frações são frações equivalentes, então isso aqui é uma proporção. O 2 é proporcional ao 5, da mesma maneira que o 4 é proporcional ao 10. É a mesma coisa a gente pensar numa pizza. Pizza normalmente vem cortada em 8 pedaços, então se eu tenho uma pizza cortada em 8, se eu comi 4 pedaços da pizza, eu comi 4 pedaços de um total de 8. Ou seja, eu comi metade da pizza, então eu posso dizer que eu comi 1/2. Por quê? 1 é a metade de 2, da mesma maneira que 4 é a metade de 8.
essas frações são equivalentes, por quê? 4 divide por 4, deu 1. 8 divide por 4 e deu 2. Então, frações equivalentes são frações aqui, né? Estão representando uma proporção. Estou comparando duas grandezas. Os exemplos que eu coloquei aí para vocês podem ver na tela. 2/3 igual a 8/12. Aqui eu já vou falar sobre outra propriedade que é extremamente importante. Na verdade, ela vai ajudar vocês a resolver alguns exercícios, que é a seguinte. Quando eu coloco 2/3 igual a 8/12. Isso está certo, ó. Multipliquei por 4, multipliquei por 4. Então, estão proporcionais. Isso daqui, ó. Existe essa multiplicação aqui em cruz que ela resolve muita coisa. 2 vezes o 12 é a mesma coisa, 2 vezes o 12, vale a mesma coisa que 3 vezes 8. Então, 24 é igual a 24. Ah, mas para que serve isso se você tem os números aqui? Não está me ajudando em nada. Tá bom, então vamos pensar o seguinte. Como eu disse no começo, a proporção é usada muito no nosso dia a dia e a gente não se dá conta disso. Por exemplo, muitos de vocês com certeza vão ao supermercado. Quando vocês chegam no supermercado, às vezes a gente tem que escolher, né, entre uma embalagem de 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, 3 litros, enfim. O que será que é mais vantajoso? Lógico, se você precisa comprar refrigerante para um monte de gente, você vai direto na garrafa de 5 litros. Mas se está só você e mais uma pessoa em casa, e 1,5 litro e 2 litros para você não faz tanta diferença, então pense no seu bolso, né? Tenha dó do seu dinheiro e faça as contas. Vamos supor o seguinte, 1 litro de refrigerante no mercado pode ser que custe R$3. Vou fazer uma conta com número simples, tá? Para não dificultar tanto, só para vocês entenderem o raciocínio. E aí eu tenho uma outra embalagem de 1,5 litro, só que ela custa R$5. Ah, como é refrigerante, eu gosto muito, eu quero a embalagem maior. Mas será que ela realmente vale a pena? Isso, na verdade, é uma proporção. A gente tem várias maneiras de raciocinar aqui. Eu vou mostrar como usar isso daqui com essa informação. Então, o que eu tiro daqui de importante? Que 1 litro é proporcional a R$3. Então, eu estou comparando duas grandezas que são litro e o preço, né? Que está em reais. Então, 1 litro proporcional a R$3. E 1,5 litro é proporcional a R$5. Na verdade, eu não sei ainda, né, se é proporcional. Vamos verificar. Posso usar essa propriedade. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 1,5, 4,5. 5 é igual a 4,5? Não. Ou seja, tem alguma coisa errada aqui nessa proporção. Isso daqui, ó, é diferente. Então, o que eu posso ver? Por exemplo, vamos tirar aqui a multiplicação em cruz. De 1 para 1,5, a gente multiplicou por 1,5. Embaixo, deveria ter acontecido a mesma coisa. Deveria ter multiplicado aqui por 1,5. Só que 3 vezes 1,5 é 4,5. R$4,50 e não R$5. Ou seja, essa embalagem aqui, ela não vale a pena, ela não é vantajosa. Por quê? Eu estou levando meio litro a mais de refrigerante, só que eu não estou pagando metade do preço. Tá? Então prestem atenção aí quando vocês forem às compras, se realmente vocês estão fazendo a melhor compra, né? E normalmente eles enganam bastante. Meu marido até me acha um pouco chata quando a gente vai ao supermercado, porque eu vivo fazendo conta. Qualquer coisa que é para comprar. Se é para comprar cabide, tem lá 12 cabides, R$15. 6 cabides, R$7. Aí eu vou lá, de repente, pego o que tem mais. Ele fala, mas para que você vai pegar o que tem mais? Você precisa de tudo isso? Não, é mais barato, estou pagando menos a unidade. Nem fiz a conta agora, deve dizer, pode ser que seja o contrário. Mas a gente, por trabalhar com isso toda hora, é automático, né? Será que realmente vale a pena? Então, aqui é um exemplo do dia a dia, que é para vocês não serem roubados, que a gente usa proporção. Bom, e o outro exemplo, que está aí na folhinha de vocês, no telão, né, na tela, 9
e 63. Então, isso aqui é proporcional. Multipliquei por 9, multipliquei por 9. Então, existe uma proporção, né? Foi mantida. E 1 vezes o 63 é a mesma coisa que 7 vezes o 9. Então, isso é proporcionalidade. Tem várias maneiras aqui da gente explorar. Bom, voltando um pouquinho para a razão, que é a comparação entre duas grandezas, a gente tem algumas razões especiais e a gente usa toda hora. Quem dirige vê no trânsito e talvez não tenha ainda parado para pensar. Por exemplo, aquelas placas de velocidade, velocidade máxima permitida. O que seria uma placa de 70 km por hora? 70 km por hora. Muitas vezes a velocidade, né, que a gente pode andar aí na maioria das ruas é uma razão. Por quê? Estou comparando duas grandezas. Quais grandezas? Quilômetro com o tempo. Uma distância com o tempo. Então, o que seria uma velocidade média? Seria o valor da distância comparado com o tempo. Nesse caso, o que me diz isso daqui? Que eu posso percorrer 70 quilômetros a cada 1 hora. Essa é a ideia da velocidade média. Então, 70 quilômetros a cada 1 hora. Ah, então isso quer dizer que se eu ficar andando de carro durante 2 horas com essa mesma velocidade, eu vou andar o quê? 140 quilômetros. Por quê? Porque isso é proporcional. Se a cada 1 hora eu ando 70 quilômetros, se eu dobrar isso daqui, eu dobro isso daqui também. Tá? Então, velocidade é uma forma de comparar grandezas, então é uma razão, onde eu comparo a distância percorrida com o tempo. Outra razão muito importante, que apareceu muito no Enem o ano passado, inclusive, é a escala. O que é a escala? É a maneira encontrada para a gente representar no papel algo que é muito grande. Muitas vezes, quando vocês param no farol, aquelas mocinhas vêm dar aquele monte de papel que às vezes a gente não pega. Peguem um por curiosidade, né, e explorem aquela informação. O que acontece? A gente tem áreas de apartamentos muito grandes. Obviamente, eu não consigo passar aquilo para o papel daquele tamanho, né? Isso é impossível. Para isso existe a escala. Eu tenho que representar no papel aquele apartamento que eu quero comprar de uma maneira proporcional. Eu não posso desenhar de qualquer jeito. Preciso manter a proporção. Como isso é feito? A escala, eu sempre comparo o desenho com a realidade. Eu estou escrevendo aqui como a gente fala normalmente, tá? Não estou fazendo na linguagem matemática, estou fazendo uma linguagem para todo mundo entender. Então, escala é comparar um desenho com a realidade. Uma escala que aparece muito, por exemplo, seria de 1 para 100. 1 para 100 o quê? A escala, como padrão, ela é dada em centímetros. Isso significa que a cada 1 centímetro do meu desenho equivalem a 100 centímetros na realidade, ou seja, 1 metro. Então, se eu quiser, por exemplo, reformar lá meu quarto, nem sei quanto tem meu quarto, faz conta que tem 3 metros por 2 metros. Não tenho ideia, minha mãe vai me matar porque ela sabe que eu sou péssima para fazer medidas. Mas, enfim, 3 metros por 2 metros. Quero reformar meu quarto, quero colocar móveis lá dentro, preciso saber se aquele móvel realmente cabe. Para isso, eu vou lá no meu decorador, arquiteto, na loja, pedir para alguém me ajudar. Obviamente, ninguém tem uma folha de 3 por 2. Então, o que ele vai precisar fazer? Colocar esse desenho num papel, só que de uma maneira proporcional. Não do jeito que eu coloquei aqui, que está parecendo mais que os lados são iguais. Então, tomar um certo cuidado. Então, se a cada 1 centímetro no desenho equivale a 100 centímetros na realidade, isso daqui seria minha realidade. 3 metros, mas aqui está em centímetros. Sempre tomar muito cuidado com unidade. A gente tem que trabalhar com a mesma unidade. Então, 3 metros são 300 centímetros. E 2 metros são 200 centímetros. Então, já melhorou. Quanto será que eu vou colocar no papel? Bom, aqui, 300 centímetros
eu precisaria de 3 centímetros de mentirinha ali no meu desenho. E para outra medida, que é de 200 centímetros, então vou dobrar, precisaria de 2 centímetros. Foi até bom ter acontecido isso, essa escala aqui que eu escolhi foi péssima. Por quê? Porque esse desenho de 3 centímetros por 2 vai ficar minúsculo. Quem consegue fazer um projeto nisso aqui? Ninguém, tá? O que acontece, teria que pensar em uma escala um pouco melhor, né? Em que esse desenho aqui ficasse maior. Mas como a minha ideia agora não era fazer um projeto, era só mostrar para vocês, então seria isso. Esse meu desenho real, né? Essa minha representação do meu quarto em desenho, ela ficaria com 3 centímetros para 2 centímetros, usando essa escala, que é de 1 para 100. Sempre comparando nessa ordem. Importante, a cada 1 centímetro do meu desenho, eu tenho 100 centímetros na minha realidade. Ah, mas essa escala pode mudar? Pode, que foi o que eu disse aqui. Vocês podem, de repente, fazer uma escala de 1 para 150. O importante sempre é centímetro para centímetro. Caso seja algo diferente disso, o exercício tem que informar. Por exemplo, se vocês pegarem um atlas geográfico, tem algumas distâncias que, se vocês forem fazer em centímetros, elas vão ficar muito grandes, né? Distância entre estados, pegar um estado lá embaixo do sul, comparando com a distância do estado para o norte, a distância é muito grande. Então, pode, por exemplo, fazer assim. Essa daqui está em centímetro e essa está em quilômetros. Tem problema? Não. Estou dizendo que a cada 1 centímetro no meu mapa, no meu desenho, na verdade eu tenho 150 quilômetros. Às vezes aparece assim, ó, um quadradinho, né? Que na verdade é para vocês medirem aqui com a régua quanto tem. Quer dizer que esse espacinho no meu mapa equivale a algum valor. Pega a régua e transfere para o mapa. Ah, se aqui tiver 1,5 centímetros. Bom, então quer dizer de repente que esse 1,5 centímetro pode equivaler a 100 quilômetros. Então, sempre aqui comparando duas grandezas. O mais importante, de novo, desenho com realidade. Sempre nessa ordem. E outra razão importante, vou apagar ali, é a densidade demográfica. Densidade demográfica aparece muito em geografia, nos mapas também, nas aulas, que é comparar o número de habitantes por quilômetro quadrado, por metro quadrado, por o que vocês quiserem. Importante comparar com a área. Então, densidade demográfica, a gente compara o número de habitantes com a região, né, a área em que eles vivem. Essa questão do Enem de 2011 é exatamente sobre densidade demográfica. Então, ele diz que 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga. Então, a primeira informação importante está aí, 200 milhões, de brasileiros, de habitantes. Então, 200 milhões de habitantes. Vivem na região coberta pela Caatinga em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Próxima informação, 800 mil quilômetros quadrados de área. Então, eu tenho tudo isso de habitante a cada área de 800 mil quilômetros quadrados. Aí, ó, vem um texto que não serve, né, aí para resolver o problema, mais uma informação, uma curiosidade. E aí vem a pergunta que é a parte importante realmente. Segundo este levantamento, a densidade demográfica... 20 milhões? 20 milhões, desculpa. Oh, então quer dizer que tem alguém prestando atenção? Que bom. Era pegadinha, era para ver se eles estavam espertos. Então, 20 milhões de brasileiros, 20 milhões aí de habitantes, a cada 800 mil quilômetros quadrados. E a pergunta, segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado. Então, de novo, a ordem importante. Habitantes chegou primeiro, em cima. Quilômetros quadrados chegou depois, embaixo. Então, estou comparando a quantidade de habitantes e a quantidade aqui de quilômetros quadrados. De novo, se vocês olharem as alternativas, não tem nenhuma assim. Ah, errei. Não. Vamos simplificar. Primeiro, ótimo que tem esse monte de zero. Posso cortar.
1, 2, 3, 4, 5. Cortar zero não é simplesmente porque eles são iguais e é legal, né? Sair cortando. Tem que tomar um certo cuidado. Por que eu posso cortar esses zeros? Quando eu tiro aqui 5 zeros, eu estou fazendo aí uma divisão por 100 mil. Então, eu também posso dividir por 100 mil aqui embaixo. Por quê? Porque eu tenho tudo isso, né? Tenho 100 mil aqui, tenho 100 mil aqui. Dividi. O que sobrou? 200 sobre 8. Ainda não tem essa alternativa, ou seja, consigo simplificar mais. Quem quiser, pode dividir. 200 por 8, lembrar que esse traço da fração é uma divisão. Então, posso dividir 200 por 8. Mas se eu quiser também, posso ir simplificando, que normalmente é até o jeito mais fácil, né? Tem muita gente aí que foge um pouco de divisão, então essa é uma opção. Ah, os dois números são pares. Posso dividir por 2? Posso. 100. Então, dividir por 2, dividir por 2. Mantive aqui minha igualdade. Ah, posso dividir por 2 de novo? Posso. Com certeza tem um monte de gente falando, ei, por que você já não dividiu direto por 8? Porque eu estou indo devagar. Quem quiser dividir direto por 8, vai chegar no resultado muito mais rápido. Mas quem enxergar que é par, vai dividindo por 2, também sem problema nenhum. 50 dividido por 2, 25. 2 dividido por 2, 1. Conclusão, eu tenho 25 habitantes a cada 1 quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica. Por quê? Ele pergunta lá em cima, habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, quantos habitantes a cada 1 quilômetro quadrado? 25 habitantes brasileiros, né, que ele fala aí, a cada 1 quilômetro quadrado. Então, essa é a ideia aí da densidade demográfica. Quando vocês olharem em algum mapa essa informação, vocês já sabem o que é. O próximo exemplo que eu tenho aí, também, Enem 2011, recente, né, o último que a gente teve, que é de escala. Então, ele começa. Sabe-se que a distância real, informação importante, distância real, então ele está dizendo aí a realidade, o que acontece de verdade e não no desenho. A distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Então, eu tenho aí, uma distância real de, não errei os zeros agora, não, 2.000 quilômetros. Ótimo, não preciso mais ler o enunciado, porque eu já anotei aí o que ele tem de importante, isso economiza tempo, e tempo em vestibular é sagrado. O estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 centímetros. Se ele verificou com a régua, ele estava com o desenho. Então, esta segunda informação é do desenho. O desenho tem 8 centímetros. Lógico, não consigo representar no papel essa distância. Então, ele mediu lá. A distância da cidade A para a cidade B tem 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Ele quer saber agora qual escala foi utilizada. Então, lembrando, o que é uma escala? É uma comparação do desenho com a realidade. Quanto eu tenho no desenho? 8 centímetros. Quanto eu tenho na realidade? 2.000 quilômetros. Fernando, está prestando atenção? O que eu tenho que fazer aí agora, então? Não faço a menor ideia. Maurício, tem alguma ideia? Não? Eu disse que tinha algo muito importante que vocês não podiam esquecer, que são unidades diferentes. Muito cuidado com isso daqui. Estou comparando aqui centímetros com quilômetros. Isso não faz muito sentido na hora que eu for colocar a escala. Por quê? A escala eu estou sempre comparando centímetros com centímetros. Então aqui a gente vai ter um certo probleminha, que é o quê? Transformar quilômetro em centímetro. Problema, na verdade, não seria a palavra correta para usar, né? Um trabalho a mais. Então, sem pressa de chegar no centímetro. Vamos devagar. Quilômetro, vamos para o metro primeiro. 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, vou multiplicar aqui por 1.000, acrescentar 3 zeros. Então, já tinha 2.000 quilômetros, agora eu tenho 2 milhões de metros.
aqui. Em cima, como está em centímetro, que é a unidade da escala, não precisa transformar, pode deixar assim. Então, 8 centímetros, ótimo. Continua aqui. Bom, metro em centímetro, ainda não. 8 centímetros, metro para centímetro. Essa a gente já fez hoje. 1 metro são 100 centímetros, então vou multiplicar por 100. Tinha 6 zeros, como eu vou multiplicar por 100, vou acrescentar mais 2 zeros, também não vai caber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. 1, 2, 3, pontinho. Então eu tenho aí 200 milhões de centímetros. Nossa, muito zero. Mas vamos lá. Tenho que simplificar, né? Não tem jeito. A escala, se vocês olharem as alternativas, todas com 1 e alguma coisa. Aqui tem a dica, né? 8. Para chegar em 1, tenho que dividir por ele mesmo. Então, embaixo, eu vou ter que dividir o 200 milhões por 8 também. Se quiser ir simplificando, não tem problema. Posso passar do 8, dividir por 2, que vai dar 4. Dividir por 2, que vai dar 2. Dividir por 2, que vai dar 1. Que, na verdade, nada mais é do que dividir por 8 direto. Aqui, tenho 200 milhões. Se eu dividir por 2, 100 milhões. Dividir por 2, 50 milhões. Dividir por 2 de novo, 25 milhões de centímetros. Então, a escala 1 para 25 milhões. Opa, ficou torto. 25 milhões, que é a alternativa E. Pergunta. A Roseli de São Paulo quer saber, podemos dizer que temos que equilibrar as frações? Equilibrar. Equilibrar, eu acho que não seria muito bem o termo que a gente poderia utilizar. Eu não sei se ela está querendo dizer, não sei, Roseli, se você está querendo dizer das unidades aqui, né? Você teria que igualar as unidades, trabalhar sempre com unidades iguais. Por quê? Porque senão você não consegue comparar. Até pelo padrão de escala, a gente compara sempre centímetro com centímetro. Então, acho que ao invés de equilibrar, seria padronizar, né, a unidade de medida. Trabalhar sempre com a mesma unidade. Só essa por enquanto? Ok. Bom, então, alternativa E. Temos aí mais uma questão também do Enem do ano passado, Enem 2011. Outra questão de escala, tem escala de novo aparecendo, extremamente importante esse assunto. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. Então agora ele já quer fazer uma maquete, né, de isopor, sei lá o que ele vai usar, e ele precisa fazer algo proporcional, ele não pode fazer aquilo de qualquer maneira, ele tem que manter a proporção aí do comprimento de 28 metros pela largura, que é de 12 metros. A maquete deverá ser construída na escala 1, 2 pontinhos, 250. Então, primeiro, aí apareceu uma informação diferente do exercício anterior. O exercício anterior, ele pedia a escala. Esse exercício não, ele forneceu a escala. Ele quer saber, na verdade, quanto que ele vai colocar no desenho dele. Então, primeiro vamos anotar o que é importante aí. A escala é importante? 1, 250. Muito mais fácil, né, trabalhar com fração do que com os dois pontinhos. A gente consegue enxergar melhor essa relação. Então, a cada 1 centímetro do desenho, eu tenho 250 centímetros na realidade. Vamos começar aí, tanto faz a ordem, né? Eu tenho que descobrir quanto ele vai fazer na maquete no comprimento e quanto ele vai fazer na maquete na largura. O comprimento é de 28 metros. Aqui, ó, desenho e realidade. Então, o 28 seria aqui a minha realidade. E aqui em cima, o que eu não sei. Posso chamar de X, Y, Z, A, B, J. Vocês têm aí um monte de letra no alfabeto. Vou colocar C, porque como é comprimento, fica mais fácil depois para saber o que a gente está fazendo, tá? Então, a cada 1 centímetro na
no desenho eu tenho 250 centímetros na realidade, então quanto será que eu preciso para ter 28 metros? O que acontece aqui? Eu não vou mais conseguir usar essas setinhas bonitinhas e fáceis. Por quê? De 250 para chegar no 28, não faço a menor ideia de que conta foi feita. E quando eu falo não faço a menor ideia, eu não faço mesmo. Não é um número fácil, eu não consigo enxergar aqui. Diferente, por exemplo, de 8 para 1. 8 para 1, eu divido por 8. Ok. Aqui, de 250 para 28, não sei por quanto dividiu. Ah, então não dá para resolver. Dá. Lembrem-se daquela proporção que eu disse lá no começo, que é o quê? Fazer a multiplicação em cruz. Por quê? Se isso aqui é proporcional, essa multiplicação em cruz resolve o meu problema. Eu sei que 250 vezes o C vale a mesma coisa que uma vez o 28. Então, 250C é equivalente a uma vez o 28. Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, simples, né? O que eu quero descobrir? 250 vezes que número que resultou em 28. Resolver a equação do primeiro grau. Esquece aquela história de passa para lá, passa para cá e troca o sinal. Aqui a gente tem que inverter a operação, né? Aqui não tem sinal. Aqui eu quero descobrir que número vezes 250 resulta em 28. Então, operação inversa. Vou dividir o 28 por 250. Esse é o valor do meu comprimento. Se não me engano, aí era 0,112. Aqui, ó, como essa unidade está em centímetro, essa está em centímetro e essa está em metro, não tem problema não fazer transformação, por quê? Essas duas unidades estão na mesma fração, sendo comparadas em centímetro. Então, o resultado que eu obtiver aqui para o C está em metro. Tá? Aqui, nesse caso, não tem problema. Então, 0,112 metros. Comprimento. A largura. A largura foi usada na mesma escala. 1 para 250. Desenho, realidade. No desenho, quanto será que tem a largura? E na realidade tem 12. Mesma coisa, não está fácil descobrir de 250 para 12 por quanto foi dividido. Não é uma conta simples. Então, usem a propriedade da proporção, multiplicação em cruz. 250 vezes o L é equivalente, vale a mesma coisa, que uma vez o 12. Ou seja, o valor do L é o resultado da divisão de 12 por 250, que dá 0,048. De novo, ó, como eu não mudei unidade, estou comparando centímetro com centímetro, então esse resultado que eu achei aqui, também em metros. Pronto, vamos para as respostas. Não tem. Alguma coisa não foi feita. Volta para o enunciado, vê onde comeu bola. Pergunta, que medidas de comprimento e largura em centímetros? Metros. Então, precisa transformar em centímetro. Se 1 metro tem 100 centímetros, então aqui multiplica por 100. Multiplicar por 100, aquilo que vocês aprendem quando vocês são bem pequenininhos e serve para muita coisa. Quebra um galhão, vezes 100, a vírgula vai 2 casas para a direita. Então, uma casa, 2 casas. 11,2 metros. E aqui é a mesma coisa. Tenho que multiplicar por 100, então a vírgula vai andar 2 casas para a direita. 1, 2. 4,8, ops, aqui é centímetro, né? Transformei 4,8 centímetros, que é a alternativa C. Tudo bem? Bom, ainda dentro de proporção, a gente tem 2 tipos aí de grandezas que a gente pode comparar. São as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Elas têm uma diferença aí muito grande entre elas e muito importante. Tenho exemplos práticos que são muito fáceis de serem percebidos aí dessas diferenças. Primeiro, a grandeza que é diretamente proporcional. Todas essas que a gente usou até agora. Por quê? O que caracteriza uma grandeza ser diretamente proporcional? Toda vez que uma aumenta, a outra também aumenta, só que na mesma proporção.
Ai, como assim na mesma proporção? Vamos voltar para esses daqui que estão prontos, ó. Por exemplo, aqui. Aqui. As duas aumentaram. Opa, essa eu só transformei, né? Aqui, então aqui. Dividir por 8, dividir por 8. Essas duas diminuíram na mesma proporção. Dividir por 8 em cima, dividir por 8 embaixo. Se eu pensar na volta, né, no caminho inverso, ó, de 1 para 8, multiplicou por 8, e desse número gigante para este outro, também multiplicou por 8, operação inversa. Ou seja, os dois números aumentaram na mesma proporção. Então, grandezas diretamente proporcionais são grandezas que aumentam ou diminuem na mesma proporção. Se uma dobrar, a outra dobra. Se uma triplicar, a outra também triplica. Se uma cair pela metade, a outra também cai pela metade. E assim por diante. Essas as diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais, acontece o inverso. Quando uma grandeza dobra, ou seja, quando ela é multiplicada por 2, a outra cai pela metade, ou seja, ela é dividida por 2. Acontece a operação inversa. Sempre tomar cuidado, porque a gente nunca usa adição e subtração. Sempre falando de proporção com multiplicação e divisão. Tem dois exemplos aqui que facilitam muito entender, porque são exemplos aí práticos de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vou começar com uma grandeza diretamente proporcional, com velocidade de carro e tempo, distância percorrida também. Por quê? Porque são situações do dia a dia que são fáceis de serem mentalizadas e compreendidas, né? Entender se realmente as duas aumentaram ou as duas diminuíram, ou será que uma aumentou e a outra diminuiu. Então, vamos lá. Tenho aí uma indústria de automóveis que decidiu testar a velocidade do carro para ver se era precisa. O que ele fez? Foi medindo a velocidade desse carro por minuto. Então, tem aí uma tabelinha para vocês estão vendo aí na tela, a velocidade média em quilômetros por hora e a distância que ele percorreu em quilômetros. Quando ele coloca assim, ó, 61, 122, aqui eu estou trabalhando com a velocidade. Velocidade e aqui a distância. Acredito eu que vocês não tenham dificuldade aqui para enxergar. Se eu tenho uma velocidade de 60 km por hora, se eu dobro essa minha velocidade, também vai dobrar a minha distância. Isso é natural. Estou andando mais rápido, vou andar mais. Então, aqui, multiplicou por 2. Grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Uma aumentou e a outra aumentou na mesma proporção. Outros exemplos aí, só para a tabela, tem o 30 e o 90. Se eu não estivesse aqui embaixo, tenho que pensar na situação. Será que se eu aumento a minha velocidade, então eu vou andar mais? Sim. Então, se uma aumenta e a outra também, diretamente proporcionais. Posso pensar, ó, como está na tabela, 120 para 30, dividiu por 4. Então, o 2 também tem que ser dividido por 4. 2 dividido por 4, metade, né? 2/4. Posso pensar também, ó, em relação ao 60. 60 para 30, dividiu por 2. Então, se elas são diretamente proporcionais, aqui tem que acontecer a mesma coisa. Tenho que dividir o 1 por 2 também. Para o 90, posso pensar no 30, que é o mais fácil. Triplicou a velocidade, ou seja, a distância também vai triplicar. 3 vezes meio, 1,5. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Uma diminui, a outra diminui também na mesma proporção. Comparando essas grandezas, que eu coloco aí embaixo para finalizar, isso aqui é uma razão. Então, quando eu comparo a velocidade com a distância, 60 sobre 1. Comparando essa velocidade com essa distância, 120 para 2. 30 com meio e 90 com 1,5. Se elas são proporcionais, eu tenho aqui uma igualdade entre elas. 60 dividido por 1, 60. 120 dividido por 2, 60 e assim por diante. Todas elas são sempre iguais a 60, ou seja, estou mantendo sempre a mesma razão. Próximo exemplo, grandezas inversamente
proporcionais, que também é bem fácil de entender, aí envolvendo velocidade e tempo, a gente usa toda hora, né, principalmente em viagem. Isso é meio lógico, natural. Se eu ando mais rápido, eu chego mais rápido. Se eu ando mais devagar, eu demoro mais para chegar. Então essas são grandezas, velocidade e tempo, que variam de maneira inversa. Se eu dobrar a minha velocidade, o meu tempo cai pela metade. Né? Se eu diminuir a minha velocidade pela metade, o meu tempo vai demorar o dobro. Vamos colocar isso em números, que é mais fácil aí de entender. Comparando então, velocidade com tempo. Se eu tenho uma velocidade aí de 30 km por hora e eu demoro 2 horas para percorrer uma distância. Tá? Um caso qualquer. Se eu dobrar a minha velocidade, se eu fizer essa viagem a 60 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Vai ser bem mais rápido, só que em proporção. Então aqui eu multipliquei por 2, então como são inversamente proporcionais, aqui vai dividir por 2. O que vocês têm que prestar atenção? O exercício não diz se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, antes de começar a resolver qualquer problema desse tipo, tem que usar a cabeça. Não tem outra maneira. Pensar, será que se eu aumentar a velocidade, o meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? Bom, a velocidade eu tenho certeza aqui que aumentou. E o tempo? O meu tempo vai diminuir, eu fui mais rápido. Bom, se uma aumenta e a outra diminui, elas são inversas. Então, a operação que acontece é a operação inversa. Dobrou, dividiu por 2. 2 dividido por 2, 1. E assim a gente consegue aí completar o resto da tabela. Se eu for a uma velocidade de 15 km por hora, posso comparar com 60 ou posso comparar com 30. Com 30 é mais fácil, né? A minha velocidade caiu pela metade. Se a minha velocidade caiu pela metade, o meu tempo vai dobrar, vou demorar mais. Então, o tempo vezes 2. 2 vezes o 2, 4. E o último exemplo da tabela, 7,5. Posso comparar com 15 também. De novo, caiu pela metade a minha velocidade, então o meu tempo vai dobrar. Vou demorar aí 8 horas. É um caso genérico, dificilmente 7,5 km é uma velocidade, a não sei que você esteja indo para a praia dia 31 de dezembro, aí se prepare aí para algum tempo de viagem, é a única situação de andar 7,5 km. Bom, pensando aqui nessa comparação das diretamente proporcionais, aqui nas grandezas inversamente proporcionais, essa razão não vai valer. Eu não posso comparar o 30 com o 2, 30 dividido por 2 é 15, 60 dividido por 1 é 60. Isto não é igual. Então, quando eu comparo aí, o 30, não vou cair aqui não, 30 e o 2, e o 60 e o 1. Então, aqui dobrou, aqui dividiu por 2. Então, só tomar esse cuidado com as grandezas inversamente proporcionais. Elas variam numa proporção inversa, tá? E ali eu mostro que a multiplicação, nesse caso, é que funciona. Aqui, a gente usou divisão. Aqui eu posso dizer que 30 vezes o 2 é 60, 60 vezes 1 é 60, 15 vezes o 4 é 60, 7,5 vezes 8, 60. Mágica? Não. Simples. Como eu calculo velocidade? Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Se eu fizer, aqui não tem nada, então é 1. Se eu fizer essa multiplicação em cruz, uma vez a distância, ou seja, a distância é a mesma coisa que a velocidade vezes o tempo. O que eu estou mudando aqui? A minha velocidade e o tempo que eu demoro para andar um percurso. Qual percurso? Não sei, uma distância qualquer. Ou seja, ela é sempre a mesma, né? Se a gente pensar, então, realmente numa ida para a praia, a distância daqui para a praia é sempre a mesma, né? Então, o que eu posso mudar? A minha velocidade e aí o tempo muda, mas a distância permanece a mesma. Por isso, esse produto da velocidade pelo tempo também permanece o mesmo. Diferente aqui de cima, que eu estou comparando velocidade com a
a distância. Por isso, eu uso a divisão, tá? Bom, o próximo exemplo que tem aí é de uma questão do Enem. Eu coloquei antes a regra de 3. Na verdade, com o que eu expliquei até agora, vocês conseguiriam resolver todos os outros problemas. Nem precisaria falar sobre a regra de 3, mas a regra de 3 é uma coisa que todo mundo sabe, né? Os mais velhos, principalmente, eu ouço muitas mães de alunos, eu queria ensinar para o meu filho isso, mas eu uso regra de 3 e ele não sabe o que que é. Então, na verdade, a regra de 3 era usada mais antigamente. Hoje em dia, a gente trabalha mais com proporção. Por quê? Porque senão o aluno acaba mecanizando, né, a regra de 3 e não faz nem ideia do que ele está fazendo. Quando você monta a proporção dessa maneira, você está enxergando bonitinho o que está acontecendo. Quando eu falo regra de 3, monta uma regra de 3, multiplica em cruz. Sai tudo muito automático, né? Prefiro explicar o que vocês estão fazendo. Não que usar a regra de 3 esteja errado, pelo contrário. Se você estiver entendendo o que você está fazendo, contanto que você esteja fazendo corretamente, você escolhe a maneira que for melhor. Bom, a regra de 3 nada mais é do que montar, deixa eu voltar para cá, montar a proporção de uma outra maneira. Ao invés de montar em fração, eu posso montar ela em linha. Eu vou resolver este exercício aqui do Enem, voltando para a informação aí do enunciado. 1 metro equivale a 3,3 pés, que é uma outra unidade de medida. Então, essa informação que ele deu. A cada 1 metro, a gente tem 3,3 pés. E aí, a pergunta, qual a diferença em pés entre a altitude liberada na Finlândia e no restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? Então, o que o problema, na verdade, quer? A diferença entre 31 mil pés, diferença ao resultado da subtração, e 6 mil metros. Bom, como fazer essa conta se aqui está em pés e aqui está em metros? Eu vou usar a regra de 3, tá? Não é obrigado, repetindo, cada um resolve da maneira que achar melhor, mas vou mostrar aqui como seria. Tenho que transformar aqui os 6 mil metros, né, em pés. Então, o que eu sei? Que a cada 1 metro eu tenho 3,3 pés. E a cada 6 mil metros, quantos pés será que eu tenho? Posso colocar um X aí. Isso é uma regra de 3. Nada mais é do que montar uma proporção de outra maneira. Ao invés de usar a fração ou ao invés de usar uma multiplicação, eu fiz o meu esquema dessa maneira. Sempre tomando cuidado, agora que vocês já sabem que a gente tem 2 tipos de grandezas, as diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais, a gente tem que tomar o cuidado aqui na hora de resolver. Aqui, se a cada 1 metro eu tenho 3,3 pés, essa quantidade, ó, aumentou. 1 para 3,3 aumentou. Então, a quantidade aqui de 6 mil também vai aumentar. Ou seja, se as duas grandezas aumentam, elas são diretamente proporcionais. Como eu resolvo isso daqui? Fazendo aquela multiplicação em cruz. 1 vezes o x, ou seja, x, né, a gente não precisa disso daqui, é igual 3,3 vezes 6 mil. Para montar conta com número decimal, aí cada um tem o seu jeitinho, né? Caso alguém tenha dúvidas, ó, a gente pode pensar numa fração, 3,3 são 33 décimos, por quê? Uma casa decimal aqui, então 3 inteiros e 3 décimos, 3,3 décimos, vezes 6 mil. 10. Posso tirar um zero, dividir os dois por 10, multiplico aí o 33, né, por 600. Tem muita gente que gosta de colocar esses 2 zeros aqui na conta, isso gera uma conta enorme. Deixa eles para fora, ó, eles não vão atrapalhar, eles vão atrapalhar, na verdade, a conta se a gente colocar aqui. Então, deixa ele aí, ó, deixa eles aí. 6 vezes 3, 18, sobe 1, 18 mais 1, 19. Ou seja, 19.800 pés. Achamos o valor de x usando uma regra de 3. Então, a conta que a gente tinha que resolver, que era de 31 mil pés,
menos 6.000 metros. 6.000 metros equivalem a 19.800 pés. Subtração que dá 11.200 pés. Alternativa C. Poderia ter resolvido de outras maneiras? Sim. Se eu quiser montar, por exemplo, ó, uma fração 1 sobre 3,3. Então, aqui eu estou comparando, né, metros com pés. O que eu quero aqui? 6.000 metros. Quantos pés será que são? Bom, se elas são proporcionais, 1 para chegar em 6.000, eu multipliquei por 6.000. Então, eu tenho que multiplicar aqui também por 6.000. Tenho que manter a minha proporção, que é exatamente a conta, ó, que a gente fez aqui. 3,3 vezes 6.000. E aí eu chego num x igual a 19.800. Poderia nem ter montado nada também, ter enxergado direto, né? Se a cada 1 metro eu tenho 3,3 pés, a cada 6.000 metros eu vou ter 6.000 vezes mais essa medida aqui, tá? Tô só colocando bonitinho, caso seja futuramente algum outro vestibular por escrito, é importante organizar aí as ideias, né? Mostrar o raciocínio. Se o professor está corrigindo uma prova, ele tem que decidir ali, os dois acertaram a resposta. Um fez organizado, bonitinho, com todas as informações, o outro colocou lá a conta de qualquer jeito, a gente sempre pega o mais organizado. Perguntas? O Danilo quer saber se tem como explicar essa mesma conta, só que de outro jeito. Tem como fazer ela de uma outra maneira. Na verdade, aqui eu mostrei até de duas maneiras, Danilo. Vamos voltar. Aqui eu usei a regra de 3. Por que eu usei a regra de 3? Por que ela chama isso? Eu tenho aqui, ó, 3 informações, quero saber uma quarta. É só uma outra maneira de representar. Então, eu sei que 1 metro equivale a 3,3 pés. 6.000 metros, será que equivale a quanto? Coloquei um x. Isso é uma regra de 3. Multiplico em cruz. 1 vezes o x é equivalente à mesma coisa que 3,3 vezes 6.000. Então, x, 3,3 vezes 6.000, montei a conta, cheguei aqui, ó, um x igual a 19.800. Isso foi usando a regra de 3. Aqui embaixo, aqui, ó, depois que eu já resolvi meu problema, eu fiz de uma segunda maneira, que foi usando o quê? Proporção. Comparei duas grandezas, metro com pés. Então, 1 metro equivale a 3,3 pés. 6.000 metros equivale a quanto? Não sei. Optei aqui por enxergar a fração equivalente. Uma vez os 6.000, eu chego em 6.000. Então, embaixo também, 3,3 vezes 6.000, vou chegar nesse resultado. Poderia não ter pensado assim, ó. Poderia ter feito, Danilo, da seguinte maneira, ter montado essa fração, essa proporção, comparando aqui de novo, metros com a quantidade de pés, igual 6.000 metros e uma quantidade em pés que eu não sei. Não enxerguei aqui essa multiplicação por 6.000, não tem problema. A multiplicação em cruz resolve qualquer problema. 1 vezes o x é a mesma coisa que 3,3 vezes 6.000. Essa conta, 19.800, engasguei. Desculpa, 19.800. Se você prestar atenção, todas as contas, a última foi 3,3 vezes 6.000, 3,3 vezes 6.000, 3,3 vezes 6.000. Aí não tem escapatória, né? A conta é essa mesma, você pode organizar o seu pensamento de maneiras diferentes. Então, essas aí seriam as opções. Talvez alguém em casa ache mais alguma. Poderia ter invertido, por exemplo. Não preciso necessariamente comparar nessa ordem, ó, metro com pés. Posso comparar, de repente, pés com metro. Por quê? Porque ele não quer a razão, né? Ele quer saber o valor ali em pés. Então, se quiser inverter, se quiser colocar pés em cima, né, e metros embaixo, não tem problema. Só tomar cuidado em manter aqui a ordem. Então, pés. 3,3 pés, equivalente a 1 metro. O que eu quero saber? Isso daqui e 6.000 metros. É importante sempre, ó, como eu fixei aqui o metro embaixo,
1 metro, 6.000 metros. 3,3 pés, então esse valor de x que eu encontrar aqui também está em pés. Vamos voltar para a mesma conta, ó. 1 vezes o x é igual a 3,3 vezes 6.000. De novo, 19.800. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Danilo. Vamos para mais um. Esse outro não é do Enem, é só um exemplo aqui de como usar a grandeza inversamente proporcional, só que trabalhando com a regra de 3, tá? Bom, vamos lá. Com velocidade média de 60 km por hora, um automóvel leva 3 horas para percorrer o trajeto entre duas cidades. Então, ó, duas informações importantes no enunciado. Ele está dando uma velocidade em quilômetros por hora de 60 e um tempo de 3 horas. Não importa pra gente agora a distância, tá? Só essas duas informações. Quanto tempo será gasto para percorrer o mesmo trajeto? Então ele está mantendo a distância, isso é importante. Se a velocidade média do veículo for de 90 km por hora. 90. Bom, o que acontece aqui? Não sei o tempo. Vou colocar x. Tenho certeza que muita gente aí antes da minha explicação faria o seguinte. Bom, então 60 é proporcional ao 3, né? Estou comparando, ó, velocidade com tempo. Então, se ele percorrer a 90 km por hora, quanto tempo será que ele leva? Montei, vamos lá, multiplicar em cruz. Né? Por que eu multipliquei em cruz? De 60 para 90, tem gente que vai conseguir enxergar aqui por quanto foi a multiplicação. E aí, vai fazer a mesma coisa. Quem não enxergar, faz a multiplicação em cruz, não tem problema. Então, ó, 60 vezes o x é igual a 3 vezes o 90. Então, 60 vezes o x, 3 vezes 90, 270. X é igual a 270 dividido por 60. Posso cortar aqui. 27 dividido por 6, 4,5. Bom, vamos voltar. Achei o x, 4,5. Lembrando que essa é uma situação que a gente consegue imaginar, que ela faz um sentido para a gente. Se eu tenho um cara dirigindo a 60 km por hora e ele demorou lá para chegar no destino dele 3 horas. Se ele andou mais rápido, 90 km por hora, será que faz sentido ele demorar 4 horas e meia? Sim? Não. Não precisa nem saber muito de matemática aqui, né? Só usar um pouquinho a cabeça. Não faz nenhum sentido o cara andar mais rápido e demorar mais tempo. Isso significa o quê? Que alguma coisa foi resolvida errada. O que foi resolvido errado? Isso daqui. Por que isso daqui está completamente errado? Isso daqui são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Esta é a maneira de resolver grandezas diretamente proporcionais. Isso daqui não é diretamente proporcional. Por quê? Se eu tenho a velocidade dele, ó, aumentando, se ele está andando mais rápido, o tempo que ele vai demorar vai diminuir. Né? Isso não precisa pensar muito aí para descobrir. Então, a maneira de resolver isso daqui não é a mesma para eu resolver grandezas inversamente proporcionais. Eu costumo brincar com os meus alunos e fazer a seguinte comparação. Não adianta eu pegar uma receita de bolo de laranja, colocar no forno e querer tirar do forno um bolo de chocolate. Não, se eu quero um bolo de chocolate, eu uso a receita do bolo de chocolate. Se eu quero um bolo de laranja, eu uso a receita do bolo de laranja. Aqui funciona da mesma maneira. Se eu acabei de descobrir aqui que essas grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho que usar a regra de grandezas inversamente proporcionais. E não a regra de grandezas diretamente proporcionais. Não vai funcionar. Isso não dá certo. Então, isso daqui está errado. Como que eu percebi? Não posso aumentar o tempo se eu estou dirigindo mais rápido. Não faz sentido nenhum. Então, vamos organizar de novo as nossas ideias. Mantendo ali 60 e o 90, 3 e x. São essas informações que eu tenho. Como que eu posso resolver isso? Quero usar a regra de 3, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, né? O 60 é proporcional ao 90 e o 3 para o x. Não posso fazer a multiplicação em cruz. Por quê? Porque as grandezas são inversas.
Vamos usar isso aí, inversas. Vou inverter. O que eu vou inverter? O que você quiser, contanto que você inverta uma só. Por quê? Se eu inverter as duas, continuo com a mesma coisa. Por exemplo, tenho essa daqui. Vou inverter a segunda coluna. X e 90. Pronto. Inverti essa daqui. Agora eu posso resolver com uma multiplicação em cruz. Só vou inverter uma porque se eu inverter as duas, ó, 3 e 60, inverti aqui, x e 90, inverti aqui. Ou seja, troquei as duas linhas de lugar, né? Que nem o cara que quer fazer uma mudança na vida dele e fala que vai fazer uma mudança de 360 graus. Não vai fazer nada. Deu a volta, chegou no mesmo lugar. Então aqui só vou inverter uma. Tanto faz inverter essa daqui ou inverter essa. Estou olhando aqui na minha folha, eu até escrevi o contrário, né? Tanto faz. Vou até resolver dessa maneira, porque aí vocês têm duas opções. Vocês podem comparar qual vocês acham mais fácil. Bom, aqui, invertido, posso fazer a minha multiplicação em cruz. Cadê meu apagador? Aqui. O 60 a gente comparou com o 3 e o 90 com o x. Eu vou colocar igual está na folha, porque na verdade eu acho que vocês vão confundir. Eu prefiro trabalhar que nem está aí, tá? Eu vou comparar o 60 com o x. 60 com 3, desculpa, e o 90 com o x. Acho que se eu inverter aqui, vocês vão acabar se atrapalhando. Ó, montei aqui, 60 para 3 horas, 90 para x horas. Inverte. Vou inverter que nem está aí na tela para vocês, o x com o 3. Agora, eu posso fazer a multiplicação em cruz. Então, 90 vezes o x é igual a 3 vezes o 60. 90x, 3 vezes 60, 180. Então, o x é igual a 180 dividido por 90, que é igual a 2. Ou seja, eu demoro 2 horas para fazer esse percurso. Não precisaria ter feito tudo isso se aqui vocês tivessem enxergado o seguinte: 60 para chegar no 90 aumentou metade, né? Metade de 60 é 90. Então aqui aumentou meio, aumentou meia vez o 60, ou seja, eu multipliquei por 1,5. Como as grandezas são inversamente proporcionais, se essa eu multiplico, essa eu divido por 1,5. Se eu pegar o número 3 e dividir por 1,5, cabe 2 vezes, né? 1,5 cabe 2 vezes no 3. Então eu chegaria, na verdade, um pouco mais rápido no x igual a 2. Ou seja, a pessoa que dirigia 90 km por hora demora 2 horas para chegar no destino dele. Então, esse era um exemplo aí de grandezas inversamente proporcionais. O que tinha de teoria, vamos dizer assim, acabou. Eu vou agora resolver alguns exercícios. Vejam aí, enquanto isso, se vocês não têm nenhuma pergunta para fazer, se ficou tudo claro, se vocês já conseguem agora resolver qualquer problema de proporção. Esse próximo que eu vou resolver é uma questão do Enem do ano passado, que tem muitas informações, né? Ele dá as dicas para calcular a quantidade de alguns alimentos e algumas bebidas para as festas de fim de ano. O enunciado é bem grande. O próximo slide, na verdade, são as alternativas e o último, a resolução. Vamos antes para uma pergunta. A Juliana Minha xará quer saber a diferença entre proporção e regra de 3. Na verdade, Juliana, não é uma diferença. A proporção é você comparar duas razões, né? Então, vamos voltar aqui que está escrito da regra de 3. Eu estou comparando duas razões. Estou comparando o metro com os pés, quantidade, né? E aqui, 6.000 metros com 19.800 pés. Isso é uma proporção. Eu estou comparando duas frações. A regra de 3 seria uma metodologia, um jeito de resolver a proporção, tá? É a mesma coisa que eu colocar, deixa eu pensar uma comparação para ficar mais fácil.
Diferença entre proporção e regra de 3. Eu tenho isso aqui, ó. 2 vezes 125, sei lá. Uma conta normal. O que é isso? É uma multiplicação. Como eu resolvo essa multiplicação? Posso fazer de cabeça, posso armar essa conta. Né? Se fosse um número maior aqui, ó, 32 vezes 32. Então, comparando, isso é uma multiplicação. Como eu resolvo essa multiplicação? Usando aqui essa multiplicação em pezinha, vamos dizer assim. Então, regra de 3. É um jeito de resolver a proporção. É uma maneira, tá? Não tem aí, não seria bem uma diferença, né? Uma ajuda a outra. A regra de 3 resolve a proporção, tá? Proporção é comparar aí 4 grandezas. Eu coloco uma fração igual a outra fração. Isso é uma proporção. E para resolver essa proporção, eu uso a regra de 3. Seria isso. Espero que tenha respondido. Qualquer coisa, pergunta de novo. Bom, vamos voltar para a questão aí do Enem 2011, que tem bastante proporção para ser treinada. Vou começar aí pela ordem, ó. Ele começa dizendo que para o prato principal, ele vai estimar 250 gramas de carne para cada pessoa. Então, aí eu tenho uma razão. 250 gramas de carne para uma pessoa. Vamos usar aí, ó, a regra de 3? Então, eu vou começar aqui com o prato principal. Ele diz que 250 gramas de carne para cada pessoa, ou seja, para cada uma pessoa. Vamos para mais uma pergunta? É uma regra de 3 composta que você vai usar ou não? Tem gente pedindo para você mostrar um pouquinho de regra de 3 composta também. Não, essa regra, a regra de 3... Você vai falar disso na sequência? Não tinha pensado em falar da regra de 3 composta e já explico por quê. Ela é muito difícil de aparecer, a regra de 3 composta. Eu posso comentar, não tem problema nenhum. Nesses exercícios, nenhum deles pede a regra de 3 composta. O que seria uma regra de 3 composta, então, pegando o gancho? Seria eu comparar 3 situações. Então, por exemplo, vamos pensar, esquece isso aqui, eu vou pintar minha casa, tá? Se eu chamar 4 pintores, ó, não sei se os números vão dar certo, porque aqui já é um negócio mais complicado que envolve muita coisa, tá? Vou colocar um número qualquer só para ilustrar a regra de 3 composta. Se eu tivesse 4 pintores, eles demoram 8 dias para fazer o serviço na minha casa. Se eles trabalharem por dia, 10 horas. Tá? Eu tenho essa situação. Por que ela é composta? Eu tenho aqui um pouco mais de informação, né? A gente estava trabalhando aqui com 2, por exemplo, 4 pintores demoram 8 dias para pintar minha casa. Então, será que 2 pintores demoram quanto? Vamos pensar. O número de pintores diminuiu. Esquece aqui a quantidade de horas. O número de pintores diminuiu. Se diminuiu a quantidade de pintores que estão trabalhando na minha casa, o tempo vai ser maior, né? Eu não tenho tanta gente trabalhando. Então, o número de pintores diminuiu. Então, a quantidade de dias, obrigatoriamente, vai aumentar. Grandezas inversamente proporcionais. Uma diminui, a outra aumenta. Aqui dividiu por 2. Então, aqui, ó, dividiu por 2. Então, aqui, multiplica por 2. 8 vezes 2, 16. Isso seria uma regra de 3 simples. Estou trabalhando aqui com 2 grandezas. A partir do momento que eu coloco essa outra informação, aí eu tenho que começar a comparar as 3, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, 5 dias. E aqui, X horas. Então, aqui já ficou um pouco mais complexo, por quê? 4 pintores, demoram 8 dias, se eles trabalharem 10 horas por dia. Ah, e se eu tiver 2 pintores trabalhando 5 dias só, quanto tempo será que eles têm que trabalhar por dia para fazer esse mesmo serviço? O que acontece? Aqui já tem um raciocínio um pouco mais complicado, tá? Não vou entrar nisso agora, senão a gente vai fugir totalmente. E nunca vi isso em vestibular, tá? Eu trabalho com vestibular já há um tempinho. Vestibulares, Enem, FUVEST, Unicamp, não tem regra composta. Se você procurar até em livros do ensino fundamental, poucos falam sobre regras de 3 composta, tá? Mas a ideia é realmente essa. O que você teria que fazer? Só vou dar uma pincelada rápida.
comparar as grandezas duas a duas. Você fixa uma, por exemplo, eu posso fixar aqui o 4 pintores e trabalhar com as outras. Depois, vou descobrir aqui, né? Vou esquecer isso, vou descobrir uma delas. Depois eu fixo uma outra, isso dá um trabalho, eu precisaria aí de mais umas 2 horinhas, pelo menos uma, para fazer um exemplo como vocês merecem de regra de 3 composta, tá? Peço até desculpa, mas é que isso realmente não é do mais importante. Eu vou me fixar aqui no Enem, no que eles cobram, que não cobram isso. Se cobrarem, você depois me procure, ó, mas fica tranquilo que ninguém vai pedir. Bom, vou voltar aqui para o exercício, né? Então ele dava essa informação e lá embaixo ele disse que o anfitrião tinha decidido seguir as dicas para receber 30 convidados. Então ele quer saber o que ele vai precisar usar. 250 gramas, prato principal, né? Que era carne, uma pessoa. Então, quantas gramas será para 30 pessoas? Eu não vou fazer todas as contas, senão a gente não vai conseguir chegar até o final da aula, no que eu tinha proposto. Aqui está indicado, nos próximos slides aí tem a resolução bonitinha, mas acho que com o que vocês já sabem até agora é tranquilo sair daqui, né? Essa grandeza é diretamente proporcional. Se eu aumentar a quantidade de pessoas, tem que aumentar a quantidade de carne. Então, uma multiplicação em cruz simples. O x vai ser igual a 30 vezes 250. Próxima informação. Um copo americano cheio de arroz, então agora a informação sobre o arroz, que um copo americano cheio rende o suficiente para 4 pessoas. Lembrando que a festa dele, ó, para 30. Então, quantos copos americanos será que eu preciso para 30 pessoas? De novo, multiplicação em cruz. Por quê? Grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar o número de pessoas, preciso aumentar a quantidade de arroz. Multiplica. 4 vezes o x vai ser igual a 1 vez o 30. Então, quem é o x? É o 30 dividido por 4, 7,5 copos americanos de arroz. Próxima informação, a farofa. Calcule 4 colheres de sopa por convidado. Ou seja, me perdi, farofa. Então, 4 colheres de sopa, 4 colheres para cada convidado, ou seja, para cada uma pessoa. Então, será que se eu tiver 30 pessoas, quantas colheres de farofa eu tenho? Tem uns até que são imediatos, né? Obviamente, vocês não precisariam montar tudo isso daqui. As multiplicações aí são tranquilas. Então, ó, fiz vezes 30 a quantidade de pessoas, então, vezes 30 a quantidade de colheres de farofa. 4 vezes 30, 120. Eu vou só pular para as alternativas, por quê? Como vocês estão fazendo teste, talvez vocês não precisem resolver tudo. Como assim? Aqui, ó, o 30 vezes o 250, nesse caso, são 7,5 kg de carne. Vocês já têm, ó, 3 informações. 7,5 kg de carne, 7,5 aqui, que eram os copos americanos, e os 120, que eram as colheres de farofa. Se vocês forem pela ordem, ó, a primeira alternativa, que é a alternativa A, 120 kg de carne. Furou, já não serve, não precisa nem olhar o resto. Próxima alternativa, letra B, 120 kg de carne. Furou também, não preciso mais olhar essa. Próxima alternativa, letra C, 75 kg de carne. Também não é essa. Letra D, 7,5 kg de carne. Opa, pode ser. Vamos para a próxima. 7 copos americanos. Não é essa. Só sobrou a E. E o que eu fiz de conta? 3. Eu ignorei completamente a quantidade de vinho, a quantidade de cerveja e a quantidade de espumante. Posso fazer isso? Deve. Por quê? Tempo. Tempo é sagrado. Deixem esse tempo dos outros 3 cálculos para alguma outra questão que vocês tenham mais dificuldade. Se fosse uma questão dissertativa, lógico, faz todas as contas bonitinho. Como é um teste, a gente tem dicas. Esse daqui, ó, até já ficou inútil. Por quê? Porque quando eu comparo a alternativa D com a alternativa E, já fura aqui os 7 copos americanos. Tudo bem?
Espero que sim, né? Voltando. Eu tô aqui, ó, só voltando. Eu digitei errado no slide, o último, a letra E. Peço até desculpa para vocês, ó, tô olhando agora. Se vocês olharem a alternativa E, tá 7,5 kg de carne, 7 copos americanos. São 7,5. Eu digitei errado aí, peço desculpa, consertem. Então, por isso que eu eliminei a alternativa D. Tá? Olhei agora, a resolução atrás está certinha, se vocês quiserem conferir. 30 vezes 1/4, daria ali os 7 copos e meio, foi erro meu. Eu digitei o D e o E iguais. Acontece, né? Bom, resolvido esse, temos aí mais alguns minutinhos para fazer mais 2 exercícios. Então, vamos lá. O próximo exercício é uma tabela, também exercício aí do Enem do ano passado, que está comparando aí o consumo mensal em quilowatt-hora dos consumidores residenciais e dos de baixa renda, antes e depois de uma redução de tarifa de energia no estado de Pernambuco. Bom, olhando para essa tabela, nem leiam essa tabela, vamos direto para a pergunta, para procurar na tabela realmente o que é importante. Então, ele diz o seguinte: considere 2 consumidores. Um que é de baixa renda, gastou 100 kWh. E outro do tipo residencial, que gastou 185 kWh. A diferença entre o gasto desses consumidores com 1 kWh, depois da redução da tarifa de energia mais aproximada, é D. Bom, tem muita informação aí, vamos voltar, ver o que ele quer. Primeiro, ele quer uma diferença entre o que é residencial e o que é de baixa renda. O que ele diz sobre o residencial, que é ali a primeira tabela, né? Então, ó, vamos olhar para o residencial. Ele diz o seguinte, que o residencial gastou 185 kWh. A primeira coluna, consumo mensal, o 185, está na segunda linha. Então, já achei ali quanto esse cara usa, 185 kWh. Se vocês olharem, ele está pedindo a diferença depois da redução. Depois da redução, esse cara aqui, ó, pagou R$ 85,56. Então, essa é a única informação que eu quero da tabela. Os de baixa renda, que é o que eu quero calcular aí a diferença, ele diz que eles gastaram 100 kWh e depois da redução, ó, 1, 2, 3, quarta linha, eles gastaram R$ 16,73. Só cuidado sempre com a pergunta, porque ele quer saber a diferença com 1 kWh. E a informação que ele deu aqui foi de 185 kWh. Então, eu preciso de novo, vou fazer aí regra de 3, 1 kWh, X. Quanto será que ele gastou em 1 kWh? E o mesmo raciocínio para esse cara aqui, de baixa renda. 1 kWh, quanto, vou chamar de Y aqui, ó, só para ficar diferente. O que ele quer? Saber a diferença entre essas duas quantidades. Então, meu objetivo nesse exercício é saber qual é o valor de X menos Y. Bom, posso resolver isso aqui do jeito que eu quiser. Esse aqui é mais fácil porque 100 chegou em 1. Dividiu por 100. Esse daqui, 16,73, por ser proporcional, né? Se eu diminuir aqui o consumo, eu vou diminuir o meu gasto. Então, aqui eu também vou dividir por 100. Quando eu divido por 100, meu número vai diminuir. Então, a vírgula aqui vai andar, né? Entre aspas, vírgula não tem perna. Mas ela vai 2 casas aí para a esquerda. O número vai ficar decimal. Então, o Y vai voltar, ó, 1, 2 casas. 0,1673. Mesma coisa aqui. Vou dividir, ó. Posso pensar numa divisão por 185. 185 dividido por 185 dá 1. Vou dividir também aqui por 185. Essa conta aqui é uma continha um pouco mais chata, tem
algumas casas decimais. Então, só prestem atenção, ó, esse exercício chega quase a ser uma pegadinha. Por quê? Porque a diferença entre as alternativas é muito pequena. Então, a hora que vocês armarem essa conta de 85,56 dividido por 185, vocês vão ver que ela vai demorar para acabar. Ó, primeiro cuidado aqui, né? A gente tem duas casas decimais, então antes de começar qualquer divisão eu tenho que igualar essas casas decimais, tá? Então, vírgula, duas casas, vírgula, acrescento 2 zeros, não estou alterando esse resultado, né? Vírgula 00 não muda nada. Por que que eu fiz isso? Porque agora tem duas casas decimais e para eu eliminar essa vírgula, eu multiplico esse número por 100. Na verdade, tudo isso de cabeça, né? Não preciso registrar. E multiplico isso por 100. Por quê? Não estou alterando os números, estou mantendo eles na mesma proporção, multiplicando os dois pela mesma coisa. Quando eu multiplico esse por 100, tchau para vírgula, né? Vira um número inteiro. E aqui a mesma coisa, tchau para vírgula, fico com o número inteiro. Aí sim começo minha conta sem problemas. Aqui, ó, eu vou chegar num número assim, já não lembro mais o resto. Sei que se não me engano, ela não tinha fim, aí era um decimal infinito. Obviamente não é para se matar de fazer, mas tentem achar aí o maior número possível de casas decimais, porque, como eu disse, as alternativas, elas têm uma diferença muito pequena. Então, se de repente você para a conta aqui, ó, a hora que você fizer, vamos pensar no 0,46. Ai, cansei de fazer, parei. 0,46, que era o que eu queria, o valor do x, menos o valor do y, 0,11673, vocês podem, de repente, pensar aqui, ó, 46 menos 16, 0,30. Primeiro que não tem essa alternativa. Ah, então vou pegar a maior, a menor? Não. Avancem um pouco mais, ó. Aqui já tem um número de casas suficiente, né? Vocês poderiam até pensar, ó, em arredondar aqui para 0,4625, para chegar num número um pouco melhor, um pouco mais próximo da realidade, tá? Então, o x é isso daqui, vou arredondar, ó, aqui para 5. Então, agora eu tenho que fazer essa diferença entre 0,4625 e 0,1673, tá? Essa é a diferença que ele quer entre o consumidor de baixa renda e o consumidor com uma renda residencial, né, que ele chamou. Essa diferença daria a alternativa B aí, que é de 0,29. Tá? E o próximo exercício, na verdade aí o último, de novo aí de proporção, esse é bacana, que envolve aí até mais um conhecimento de fração. Então vamos lá. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas, blá, blá, blá. Então, primeira informação importante, 32 mil mulheres. Se concentrem aí no que é importante, porque tem muito texto, às vezes até confunde, né? Você vê lá 20 a 24 anos, só uma informação numérica que no exercício, na prática, não serve para nada. Então, tenho aí 32 mil mulheres que foram internadas e os homens foram 28 mil internações. Então, já tenho essas duas informações, 32 mil mulheres e 28 mil homens. Ok. Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres. Então, já tenho mais uma informação sobre as mulheres. Eu tinha aí 32 mil mulheres, vou colocar aqui antes só, não vai aparecer metros, né? Tinha 32 mil mulheres e depois, aí nos outros próximos 5 anos, eles perceberam que houve um aumento de 8 mil mulheres. Tá. Os homens eram 28 mil. E o que ele diz aí que é importante? Ó, o acréscimo de internações de homens por AVC vai ocorrer na mesma proporção. O que é importante aqui e muito importante? Foi uma coisinha que eu falei lá no começo da aula, nem por isso ela é menos importante, que o maior cuidado, né, um dos maiores cuidados na proporção é o quê? Que a gente não pode trabalhar com soma. Então, se eu digo aqui que esse aumento de 8 mil para o número de mulheres é proporcional ao aumento no número de homens, está muito errado eu dizer que aumentou aqui também, né, que aumentaram 8 mil homens. Não, isso não existe. Por quê? Aumentou proporcionalmente. Como assim? Quanto será que o 8 mil representa do 32 mil? Que parte que é o 8 mil do 32 mil?
Quem for bom aí de tabuada e lembrar, o 8.000 cabe 4 vezes no 32.000. Ou seja, aqui ó, houve um aumento, na verdade, de 1/4, né? Eu posso pensar que as mulheres, ó, só para colocar aqui, 8.000 em relação a 32.000. Posso aí tirar os 3 zeros, dividir por 1.000. Eu chego numa fração 8/32, que eu posso simplificar por 8, 1/4. Ou seja, as mulheres, houve um aumento de 1/4. Como a quantidade de homens aumentou na mesma proporção, a quantidade de homens aumentou também 1/4. Então, na verdade, o que eu preciso descobrir? Quanto será que é 1/4 de 28.000? Essa conta aqui tem muitas maneiras de serem feitas. Isso vocês, teoricamente, aprenderam aí no 6º ano, né? Vou mostrar de uma maneira bem fácil, com desenho. Depois vou mostrar com porcentagem, só para dar uma, né, relembrada. Se eu pensar numa fração, num desenho, 1/4, eu tenho alguma coisa dividida em 4 partes e eu só quero uma parte de 4. O que é esse 28.000? Eu quero 1/4 de 28.000. 28.000, ó, é tudo isso. São as 4 partes juntas, é o meu inteiro, é o meu total. Bom, se eu sei que 28.000 são 4 partes, cada parte, 28.000, dividido por 4. Ou seja, cada parte tem 7.000. 7.000, 7.000 e 7.000. Bom, se aumentou 1/4, aumentou só uma parte, ou seja, teve um aumento aqui de homens de 7.000. Ah, mas não aumentou proporcionalmente? Não deveria ter aumentado 8.000? Não, aumentou proporcionalmente sim. Como? Aumentou aqui 1/4. Aqui também aumentou 1/4. Só que 1/4 de 28.000, 7.000. 1/4 de 32.000, 8.000. Então a quantidade de homens aqui, 35.000, que era a pergunta, né? Qual seria o número aí de homens internados? 35.000. Só para finalizar, eu disse que resolveria isso aqui de outra maneira. 1/4, 1/4, vocês podem pensar também em porcentagem. Porcentagem, sempre alguma coisa sobre 100. Então, como que eu chego do 4 no 100? Multiplicando aí por 25. Então, mantendo a proporção, vou multiplicar por 25. Ou seja, eu tenho 25%, né, de aumento. Então, quanto será que é 25% de 28.000? A gente vai voltar, na verdade, até para o mesmo lugar, né? Estou só mostrando uma outra maneira aí de representar 1/4. 25% cabe 4 vezes no 100, ou seja, 25% é a 4ª parte do 100. Então, eu vou pegar esse número, 28.000, e dividir por 4. Vou cair exatamente nesse cálculo, 28.000 dividido por 4, 7.000, que foi o aumento ali do número de homens. Bom, com esse exercício a gente finaliza a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é razão, o que é proporção. Aproveitando o gancho lá se não me engano foi a Juliana Miachará que perguntou a diferença entre proporção e regra de 3. Não se prendam a nomes, né? Prendam-se a maneiras de resolver. Eu resolvi aqui com regra de 3, resolvi aqui com fração. Cada um tem o seu jeito de resolver. Ninguém é obrigado a resolver da mesma maneira, né? A gente tem diferentes maneiras de resolver o mesmo problema. Então não se preocupem se vocês estão usando proporção, se vocês estão falando de grandeza, razão, regras de 3, não. O que importa é usar a cabeça, né? Tentar fazer direito sem se preocupar com nomes, o que vocês estão usando. Não, preocupem-se sim, trabalhar sempre com a mesma unidade, que é o que fica importante, né, hoje, e sempre prestar atenção aí se as grandezas são diretamente proporcionais, se elas aumentam na mesma proporção, ou se elas são inversamente proporcionais, ou seja, se elas aumentam em ordem inversa. Esse é o maior cuidado aí que vocês têm que ter quando a gente trabalha com razão. Então é isso, boa prova para vocês do Enem.